Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento muito importante para o curso de especialização em História de Alagoas, que é o lançamento do livro Aldeia e Terreiro, Diversidade Cultural em Joaquim Gomes. O livro é da autora, cientista social e mestra em Sociologia, professora Aldijane de Oliveira. Nesse momento, para compor a mesa de honra neste evento, nós temos a honra de apresentar o diretor do Campus Maceió, professor Damião Augusto, de Farias Santos. Boa noite a todos e todas aqui presente. Honra e satisfação estar com vocês, todos e todas. Obrigado. Também está conosco o professor Edinaldo Farias Gomes, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. Boa noite a todos, é um prazer. Obrigado. Também temos o professor Fábio José dos Santos, do Departamento de Extensão e Pesquisa do Campus Maceió. Boa noite, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigado, professor Fábio. Também temos o professor Amaro Leite da Silva, coordenador da especialização em História de Alagoas. Boa noite a todos e a todas e sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, professor. Também temos aqui, obviamente, a professora Aldijane de Oliveira, também está presente. E nós soubemos também que o marido dela, viu, pessoal? O senhor Marcelo Delilo está também presente nessa cerimônia, prestigiando o lançamento do livro da sua amada esposa. Temos também o senhor Almir Honório, que nesse evento vai substituir o Léo, que é a liderança do Vassu Cocal. O Léo não pôde estar presente porque, de última hora, o tio, um tio dele precisou de cuidados médicos e ele está, então, acompanhando esse tio nesse tratamento. Também apresentamos a Mônica Carvalho de Almeida, e a Lorixá, assistente social e mestra em Sociologia. Queremos agradecer à editora da Universidade Federal de Alagoas, através do senhor Ivanilson Barbalho, também a editora... Ô Sérgio, você falou do professor Sávio? Perdão, professor Sávio. Temos também professor emérito da UFAL e coordenador da coleção Índios do Nordeste. Nossas escusas ao professor Luiz Sávio de Almeida, presente na mesa de honra. Nossa gratidão também à editora da Universidade Estadual de Alagoas, a Eduneal, através de Renilson Oliveira. Também temos a coordenação de Ciências Humanas do IFAL, representada aqui também, através do professor José Júnior. A coordenação do curso de Turismo do IFAL, através do professor Rogério Gouveia. A coordenação do curso de Artesanato do IFAL, da professora Juliana Aguiar. E também a coordenação do curso de Design do IFAL, professora Iolita. Também nossa gratidão aos NEABIs do IFAL, o IFAL Satuba, IFAL Palmeira dos Índios, o NEABI da Universidade Federal de Alagoas, o NEABI do IFAL Murici, Marechal Deodoro, Piranhas, Batalha e Penedo, aqui representados neste evento. Nós passamos a palavra nesse momento ao professor Damião Augusto de Farias Santos, diretor-geral do Campus Maceió, para dar as boas-vindas e declarar oficialmente aberta esta cerimônia de lançamento de livro. Olá, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma honra recebê-las virtualmente aqui e declaramos aberta essa, eu vou chamar cerimônia de lançamento do livro
eu vou dizer escritora antes de professora, embora a professora é escritora, da nossa co-irmã em Murici, IFAL. Seja bem-vinda, professora, a grande laureada, vamos dizer assim. Um abraço, pessoal. Bom evento a todos e todas. Nesse momento, vamos passar a palavra para Mônica Carvalho de Almeida e Alorixá, assistente social e mestra em sociologia. Boa noite a todas, todos e todos. Vocês estão me ouvindo? Eu não tô... Sim, Mônica. Sim, professora Mônica. Obrigada. Vim aqui falar de um texto sobre candomblé, é de uma felicidade tremenda, porque a gente comemora toda a produção que se faz a respeito do candomblé e principalmente toda a produção que é feita com cuidado e com respeito, que foi tratado pela Aldjane nesse trabalho dela, que o artigo que se encontra sobre os terreiros em Joaquim Gomes foi o trabalho de conclusão de curso dela da especialização em antropologia pela UFAL. A Aldjane, ela pega um determinado espaço que a gente compreende como terreiro lá de Joaquim Gomes, o Centro Afro São Jorge Candomblé Cigano, da Ialorixá Dona Lia, e ela consegue com ele fazer uma representação universal da vivência das comunidades de matriz africana no território brasileiro. A trajetória de Dona Lia, como Dona Lia chega no mundo religioso da matriz africana, se assemelha com tantas outras histórias do Brasil, principalmente quando a gente vai guardar todas as questões de espaço, de territorialidade e de regionalidade. Mas ela não se difere muito, né? A luta que o religioso de candomblé, ao se deparar com a necessidade de entrar na religião, de participar da religião e abraçar aquele mundo como seu mundo religioso, enfrenta as questões de demonização e de inimificação, tanto intrafamiliar como extrafamiliar. Né? Os personagens que povoam esse texto da Aldjane, eles apresentam um sofrimento coletivo do candomblé. Ela consegue pegar esse universo de Joaquim Gomes e espalhar, né, pelas dores de todos os religiosos de matriz africana no Brasil. A trajetória dessa Ialorixá, ela é bastante rica, porque ela perpassa por algumas nuances religiosas, tanto cristãs como não cristãs, tanto de matriz africana como não matriz africana, dentro do universo do que a gente compreende como espiritualidade, espiritualismo, vamos dizer assim. Existe um personagem nesse texto que me chama uma atenção tremenda. Lá pela página 54 do livro da Aldjane, a gente encontra com ele, que é um garoto do ensino médio e que ele, assumindo sua posição religiosa, né, ele é filho de santo de Dona Lia, e ele vai se candidatar à representação ao Grêmio Estudantil da escola que fazia parte. Ele, depois que assume sua posição religiosa, só a turma dele, a sala de aula que ele frequenta, que é mais próxima dele, o reconhece, então, como liderança. A gente pode até dizer que isso é mais um caso de exercício, de aprendizado do que é uma democracia e tudo mais. Mas para a gente que está aqui, né, vivendo esses dois mundos, que é a pesquisa do campo do candomblé e a vida no candomblé, a gente consegue identificar, então, um dos impedimentos maiores que existe hoje para a gente, que é o livre exercício da vida política e da vida pública.
como impedimento também nas questões de políticas públicas brasileiras. A gente não tem ainda uma representação. Eu costumo dizer que hoje no Brasil não existe mais uma discussão política se a gente não faz ela com o correto recorte de religiosidade e de etnia, principalmente religiosidade. Quer dizer, aquela grande fala popular, para nós fica apenas o futebol como indiscutível no Brasil. Hoje no Brasil, a palavra de ordem seria exatamente discutir religião e política e como elas estão atreladas e como elas caminham dentro desse processo para que a gente possa entender o que é, de uma vez por todas, o racismo religioso, né? Que amplitude tem essa patologia social dentro da vida dos envolvidos. Isso a gente vai entender um pouco com a Audijane quando ela retrata a questão das arquiteturas de terreiro, quando ela retrata a questão da gentrificação. Né? E o mais grave para mim, como denúncia que esse texto traz, ou que essa ação traz, é exatamente esse lançamento de livro, quando vocês me encontram aqui falando. Porque, por mais que nós nos conheçamos há bastante tempo, né, que a gente nutra entre Mônica Carvalho e Audijane uma amizade e um respeito mútuo pelo trabalho uma da outra, eu só estou aqui porque Dona Lia faleceu. E sua casa, como tantas outras, quando perde a representação maior, né, da casa, ela acaba. Que aqui em Alagoas ainda não é tido como uma nação de candomblé, como a gente vê, por exemplo, o reconhecimento de nação como a nação Queto, a nação Jeje, a nação Angola, né, que só chega aqui em Maceió lá pela década de 50. Né? Ele se realinha. E a nação de Dona Lia, que é a base do candomblé alagoano, que é o Nagô, e ainda o Nagô traçado com a Umbanda, ele se perde dentro desse universo. Né? Dizer que nenhum filho de santo de Dona Lia pôde estar aqui, no meu lugar, falando da felicidade que foi ter a história de sua casa registrada dentro do trabalho da Audijane, é de uma tristeza absoluta para a gente que é do candomblé também. Porque a gente está vendo algumas dezenas de pessoas que vão ficar completamente órfãos até encontrar um outro espaço que lhes caiba, ou até sofrer a imposição de uma outra filosofia para habitar o seu corpo religioso. A gente tem que passar a entender, então, o corpo do candomblé, como é que ele fica órfão dentro desse momento em que um dos seus sacerdotes maiores, ou a sacerdote maior da sua casa, cofa, né? E você não dá continuidade devida. Então, na verdade, eu gostaria muito de agradecer a Audijane pela forma como o trabalho foi feito, né? Pela forma como ela respeitou a trajetória dessa Ialorixá e pela forma como ela respeitou a religiosidade de matriz africana de Joaquim Gomes. É muito interessante ver, e é muito interessante chegar no terreno, no piso, no chão de Joaquim Gomes, com o conhecimento da história que a Audijane traz. Porque a gente realmente consegue sentir essa fusão da religiosidade da matriz africana com a religiosidade indígena, que é isso que Dona Lia traz nas questões da sua iniciação, né? Quando ela fala do campo, quando ela fala do mato, quando ela fala das ações iniciáticas por onde ela passou, quando a gente vê a sua casa, né? Como tantas outras casas pequenas que existem dentro do estado de Alagoas e que precisam desse reconhecimento. Eu agradeço bastante a Audijane pelo trabalho, pelo registro, agradeço bastante a Dona Lia por ela permitir esse registro de sua casa.
E, ao mesmo tempo, agradeço bastante a família de Orixá de Dona Lia, né, para que, no tempo em que a gente solicita que todo esse processo seja revisto e que não seja mais uma casa fechada em Joaquim Gomes, que num próximo momento desse seu trabalho, Aldijane, exista aqui, né, junto com essa comunidade de historiadores, de pesquisadores, de antropólogos, de sociólogos, a possibilidade de um filho de Joaquim Gomes, com toda a religiosidade, toda a filosofia da matriz africana, daquele município, que com certeza é diferente da minha vivência aqui em Maceió, poder estar falando junto com você. Mudo pé. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Mônica Carvalho de Almeida. Vamos ouvir também, nesse momento, o senhor Almir Honório. O senhor Almir Honório está presente? Ele estava tendo uma dificuldade com o microfone dele. Nós vamos, então, dar andamento e, caso ele retorne, então a gente devolve a palavra para ele. Vamos ouvir agora, nesse momento, a autora do livro, né? A professora Aldijane de Oliveira. Tem muito a nos falar sobre essa sua criação. Então, vamos ouvir a professora Aldijane de Oliveira. Boa noite a todas e a todos. Estou muito grata pela presença de vocês aqui. Tá? É um momento ímpar, né, na minha vida acadêmica, realmente realizando posso dizer que um sonho, né, é a gente poder devolver para a sociedade aquilo que a gente pesquisou. Minha internet caiu, né, justamente na minha fala. Voltei, estou aqui, tá? Vou recapitular, né, a fala, espero que ela fique aqui firme e forte. Então, gratidão, Mônica, a sua fala. Né? A Mônica é uma pessoa importantíssima nessa trajetória, tenho dialogado muito sobre essa construção, né, sobre esse universo da matriz africana, e quero falar, não sei se já tinha cortado, sobre a felicidade que é esse momento de estar lançando esse livro, né, de devolver para a sociedade a oportunidade de ter estudado numa universidade pública, de ter feito pesquisa, de as comunidades, o terreiro e a aldeia terem aberto suas portas, terem abraçado essas ideias de pesquisa e a gente poder registrar, fazer, né, esses recortes sociais para que isso seja debatido na sociedade, principalmente alagoana. Então, gratidão a todos que me escutam. Né? Mônica falou um pouco sobre essa questão dos estudos da matriz africana. Então, como o Léo teve problema de participação por questão de saúde na família, a Almi está com problema no áudio. Então, eu quero aqui agradecer muito aos Vassu, né, por ter disponibilizado, por ter abraçado essas pesquisas, essa amizade que eu tenho com eles, né, essa relação construída de muitos anos, e também essa ancestralidade, né, essas famílias que estão ali, entre Joaquim Gomes, Novo Lino, Colônia, a gente tem essa ancestralidade, né, as histórias dos nossos antepassados pegados de cachorro, que é o caso da minha trisavó. E aí eu faço questão sempre de falar, mas o mais interessante, né, que eu gostaria de destacar nessa produção é justamente esse diálogo, né, esses textos que eu busquei estar tentando compreender esses grupos, né, de minoria, esses grupos que historicamente foram rechaçados, que historicamente foram discriminados, que historicamente sofreram e ainda sofrem preconceito, né? Sofre a questão do silenciamento que muitas vezes é imposto, né? Pela sociedade. Então, essa aproximação minha, tanto com o terreiro como com a comunidade Vassu, ela vem
de início de uma trajetória realmente pessoal, né? Como eu apresento na nota introdutória, primeiro, uma relação pessoal, né, de amizade com a família de Dona Lia, e também, quando a gente se aproxima das questões da aldeia, é também a partir de uma questão muito pessoal, que é justamente essa ancestralidade, né, indígena Vassu-Cocal. Então, essas questões todas partem de uma coisa íntima, né, pessoal, e que se expande para o universo acadêmico. Então, por isso, o conhecimento, o espaço que a faculdade, a universidade pública traz, né, da gente poder refletir sobre a própria história, sobre o próprio local, de discutir, de desmistificar, né, tantos preconceitos e tantas vezes falta de informação. Eu digo isso por conta da minha trajetória pessoal, né? Então, tive uma infância de aproximação com o universo, né, de matriz africana, a religiosidade, e essa aproximação também com os Vassu, que é o que me motiva e me faz, eu tenho muito prazer, muito gosto de ter seguido nessas pesquisas, e isso me deixa muito, muito feliz, tá? Preparei aqui mais algumas coisinhas, né? E assim, o que esse livro simboliza nesse momento é justamente essa possibilidade de dar voz a esses grupos excluídos, historicamente falando, no contexto brasileiro, no contexto alagoano, a gente sabe, né? Vem aí as religiões de matriz africana, desde o quebra de Xangô, esse silenciamento, toda a perseguição e tentativa de anular as etnias indígenas. Então, a gente está num contexto aí, após a redemocratização, buscando dar voz. Então, para mim, esse dia de hoje, essa publicação, é sim uma forma de dar voz a esses grupos, né? Esses grupos de religiosos de matriz africana, aos grupos indígenas e, em especial, aos Vassu-Cocal, que é a etnia que a gente discute nesse livro, né? Então, eu agradeço muito, muito, muito a essas comunidades. A Dona Coca, né? Espero que o Almi está aí, os familiares estão aí. Dona Coca, onde a gente retrata a biografia dela, uma mulher guerreira, Vassu-Cocal, muito interessante, né? Então, outros projetos, como o Oca do Saber, também contemplado aí no livro, que é idealizado pelo Almi Honório. Então, gente, é realmente gratidão, muita gratidão por todas essas pessoas e cada uma delas que abriram suas portas, que escutaram, que falaram suas trajetórias de vida, porque sem essa abertura a gente não consegue fazer pesquisa, e sem a confiança dessas pessoas a gente não consegue, né, ter o acesso necessário para produzir e registrar determinadas histórias de vidas, né, e determinados conhecimentos que essas pessoas têm, tá? Então, está aqui a filha de Dona Lia, a Bárbara Palmeira, né, muito, muito obrigada. Então, Dona Lia, ela ainda soube da notícia do livro, fui lá na casa dela, pedi autorização para publicação, ficou muito feliz, autorizou, né? Infelizmente, tivemos essa perda, mas, assim, o meu coração hoje é todo gratidão, né, a cada um de vocês, por este momento, por este evento, né? Então, assim, realmente é de emoção, gratidão a todos. É isso, muito obrigada. E desculpe a internet, gente. Tranquilo, a gente entende. A gente entende. Eu só tenho a agradecer. É uma pena que ela não esteja mais viva, né? Para nos acompanhar. Nossa gratidão à professora Audijane por sua apresentação. Vamos ouvir também o professor Luiz Sávio de Almeida, professor emérito da UFAL,
e coordenador da coleção Índios do Nordeste. Professor, o microfone está desligado. Estão me ouvindo agora? Sim. Bom, eu só tenho que agradecer ao convite que o Amaro me fez e dizer que é uma boa oportunidade de verificar mais um trabalho sendo publicado. Então, agradeço muito ao Amaro, a gentileza do convite que ele me fez. É interessante ouvir a Mônica, que por acaso é minha filha, e agradecer também a Aldijane pelo que ela contribuiu. Obrigado. Começar dizendo que sem a provocação e sem a incansável capacidade de reflexão e de nos provocar para Alagoas, que o professor Luiz Sávio de Almeida faz, a gente não estaria aqui, né? Então, na verdade, nunca encontrei uma pessoa tão incansável naquilo que faz, naquilo que acredita, como o professor Sávio. E ele chama a atenção da gente, ele provoca a publicação, seja no campus lá, né, no Caderno Campus, no Jornal O Dia, ou seja, na coleção Índios do Nordeste, que já está em 21, com o livro da Aldijane, já formam 21 volumes da coleção. Ou seja, são 22 anos publicando sistematicamente sobre os índios de Alagoas e do Nordeste, especialmente de Alagoas. Então, eu não posso deixar de chamar a atenção, de agradecer, não é, as inúmeras vezes que o professor me convidou e da parceria que nós construímos, né, professor? Para esse povo indígena, para esse povo negro, né, está na nossa base, que é tão marginalizado e que hoje sofre um dos maiores ataques da política central, da política governamental. Então, nossa especialização tem essa tarefa de fomentar esse estudo, fomentar essa pesquisa numa perspectiva crítica dessa historiografia que se faz em Alagoas. Tá? Então, eu queria dizer também que a parceria com a coleção Índios do Nordeste, com o grupo de estudo Índios do Nordeste, ela é nova. Não é? A gente está construindo agora, porque o curso é novo. Mas essa parceria com o professor Sávio, com o grupo de estudo Índios de Alagoas, Cotidiano e Etnohistória, tem muitos anos. Certo? Nós certamente já pesquisamos todos os povos indígenas de Alagoas. Certamente a coleção já tratou de todos os povos indígenas de Alagoas, seja através de teses, dissertações, de pesquisas de TCC, ou dos próprios indígenas que nela publicaram. Tá? Então, não é qualquer coisa. E só para terminar essa parte, essa importância da parceria, eu queria dizer que nós, quando fizemos quando assumimos, né, professor, esse trabalho, o professor deixou muito bem claro, o compromisso não era só acadêmico, o compromisso é político também. Tá? A gente, desde o princípio, a gente acredita na causa indígena, a gente defende a causa indígena. Além de ter um estudo, além de ter grupos de pesquisas formados com rigor científico, acadêmico, mas sem deixar esse compromisso político. Tá? Então,
eu não poderia deixar de agradecer essa parceria, não é? E destacar, e de dizer que o professor continua provocando na especialização esses estudos, essas pesquisas. Já formamos grupos do Oeste Alagoano, já formamos grupos de estudos sobre Alagoas, já formamos grupos de estudos sobre índios de Alagoas, tá? Renovando os estudos, buscando renovar. Então, é admirável essa capacidade incansável do professor. Bom, e, por último, eu queria dizer que a Aldijane chama a atenção justamente para duas realidades altamente complexas e necessárias para a nossa reflexão. Necessárias, não é? Se coloca como como imperativo pensar a realidade indígena e pensar a realidade negra em Alagoas. Não há como entender nossa história, não há como entender o que é Alagoas se a gente não passar pela formação histórica dos povos indígenas e dos povos afro-brasileiros aqui em Alagoas. Então, é mais do que necessário fazer esse estudo, fazer essa pesquisa, e a Aldijane chama a atenção para isso. Sobretudo através de duas personagens que eu acho fundamentais para a gente entender. A Dona Coca como a grande liderança, matriarca, grande liderança religiosa do povo açu-cocal, com a sua sabedoria, na sua medicina, na sua religião, e a Dona Lia, e a Lorixá, né, que tem aqui a sua filha Bárbara representando muito bem. Então, essas duas mulheres são significativas, são emblemáticas, né, importantíssimas para a gente conhecer o que é a realidade dos terreiros afro-brasileiros aqui em Alagoas, do que é a realidade indígena aqui em Alagoas. E acho que a Aldijane faz um pouco isso. Tá? E queria dizer também, para finalizar mesmo, que essa área de estudo da Aldijane é a Mata Norte alagoana. Essa Mata Norte que tem uma história muito rica e uma história de luta popular, de movimentos sociais e políticos, como poucos lugares do Brasil. Tá? É a mata dos cabanos, é a mata praieira, é a mata dos quilombos dos Palmares, é a mata que Dirceu Lindoso fala na sua Utopia Armada, é a mata que o professor Sávio fala no Capitão de Todas as Matas, o seu livro, que inclusive vai ser relançado agora. Então, essa mata não é qualquer lugar. Essa mata, ela tem um significado humano, político e social gigantesco para a nossa história, tá? E acho que merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso estudo. Bom, então é isso, eu queria só terminar agradecendo mais uma vez, né, aos parceiros, ao nosso diretor Damião, que tem nos apoiado no curso, nas inúmeras atividades que a gente vem realizando, ao professor Edinaldo, através da Pró-Reitoria de Pesquisa. Edinaldo, um grande abraço. O professor Fábio José, através da DEP, tá? Aos alunos do IFAL que aqui estão, da minha turma, é uma honra tê-los aqui, ao Sérgio, mestre de cerimônia, enfim, a todos vocês, desculpem não falar de todos, mas se sintam abraçados, se sintam representados aqui, tá? Se sintam agradecidos. É isso, obrigado. Obrigado. Vamos ouvir também o professor Fábio. Tiro o print, vou dar para o Word, como é? É melhor imprimir, é mais rápido.
Sérgio, Opa. pode continuar. Vamos ouvir agora o professor Fábio José dos Santos, da DEP do campus Maceió. Oi, professor Amaro, todos os professores, todos os estudantes da especialização, todas as pessoas presentes. Queria parabenizar o grupo, parabenizar a professora, a autora do livro. Queria parabenizar o professor Amaro por esse espaço que tem criado em nosso instituto de discussões amplas, importantes do ponto de vista social, político, cultural e histórico para o nosso estado. Enfim, parabenizar a todos vocês, Amaro, e conte sempre conosco, vocês, na verdade, todas, contem sempre conosco, com o apoio do Campus Maceió, para essas diversas atividades que envolvem a academia, a sociedade, que envolvem as relações entre ensino, a pesquisa e a extensão em nosso estado, como forma de fortalecer as nossas práticas diversas e, enfim, estabelecer diálogos amplos e diversos importantes para a nossa formação. Parabéns, professor Amaro e os demais. Obrigado, professor Fábio. Vamos ouvir também o professor Edinaldo Farias Gomes, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de, primeiro, personalizar meus cumprimentos na pessoa de Aldijane, da professora Aldijane, da professora e escritora Aldijane, que é o motivo de nossa reunião hoje, na verdade, né? Eu entendo como um momento de celebração. Né? Eu estou a todo momento ouvindo as falas e lembrando muito da nossa aula inaugural, né? Que eu achei bastante emocionante. E lembro muito de uma fala do professor Damião, que está aqui pertinho, no lado direito aqui da minha tela, quando Damião disse, de maneira bem enfática, bem apaixonada, que é preciso estar atento e forte. Né? E isso foi uma fala muito bonita na nossa aula inaugural, que eu gostaria de resgatar. Gostaria de dizer que ela continua atual, é preciso que a gente fique atento e forte, e vejo o momento de lançamento do livro vinculado à pós-graduação, Amaro, como uma expressão desse momento de atenção e força. Não é? Eu preciso registrar essa felicidade como professor, né, e essa felicidade institucional em a gente conseguir ter esse espaço de celebração, da gente conseguir, num momento de tanta adversidade, falar sobre espaços de resistência. Isso é muito meritoso e muito honroso para a gente, né? Quero também trazer uma fala, uma justificativa também. Na ocasião, eu estou representando a professora Eunice, que é a nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação. Aldijane, professora Eunice, também é filha de Joaquim Gomes, e ela tinha um interesse enorme em estar aqui nesse momento, mas por coincidência, Amaro, ela tinha não porque está de férias, mas ela tem uma banca de TCC hoje, e ficou muito fragilizada por não poder vir, né? Mas eu gostaria bastante de registrar isso, né? Quero uma fala breve, quero repetir meus parabéns a você, Aldijane. Quero estender os meus parabéns e minha felicidade a todos que estão aqui presentes, né? E preciso endossar isso na pessoa de Amaro, de Flávio e Fábio, de Damião, que são parceiros de trabalho junto ao campus Maceió, né? Principalmente na consecução do curso de especialização em História, que eu preciso, sempre que necessário, Amaro, e sempre que eu tiver oportunidade, eu preciso registrar isso, que é um curso que nós concebemos, nós pensamos, na verdade, idealizamos há um bom tempo atrás, e somente mais recentemente nós conseguimos concretizar isso com nossa primeira turma. Então, essa fala, quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui presente, e boa noite a todos. Obrigado, professor Edinaldo. Nesse momento, vamos passar a palavra para o nosso professor Damião Augusto de Farias Santos,
diretor do Campus Maceió. A hora numa boa. Boa noite a todos e todas novamente, tá? Bom, à medida que vocês foram falando, eu fui rabiscando algumas questõezinhas que eu vou colocar aqui. Professora Aldijane, nossa laureada, como eu disse, eu quero ler a sua obra, tá? Essa honra, por favor, né? Porque o tema é palpitante, pertinente, né? E esse momento nos convida a isto. E os vários colegas aqui colocando no chat que querem ler a obra, ok? Bom, poderia entrar com maior propriedade se eu conhecesse a obra, com certeza, né? Mas não tenha dúvida que no momento posterior eu farei isso. Eu quero saudar o professor Sávio. O Sávio é o nosso guru. O professor Sávio, nesse momento, a chave do nosso Campus Maceió e do IFAL está nas mãos do senhor. Eu fiz isso no primeiro encontro que tive com o senhor no Campus Maceió presencialmente, viu? O nosso Campus Maceió é do senhor nesse momento, como nosso guru, como nosso diretor, como nosso orientador, tá? Pessoal, Sérgio Correia, que está aqui apresentando o momento, vocês não sabem, mas Sérgio Correia é pastor, e ele congrega numa igreja no Farol, e eu estou dizendo isso para marcar esse momento de diversidade maravilhoso aqui, tá bom? Sérgio, no aniversário do IFAL, no dia 23, semana passada, foi quem nos deu a bênção. Alunos e alunas do nosso curso, que maravilha estar com vocês aqui, e que momentos tão produtivos, né? Na apresentação de conhecimentos mesmo, de produções acadêmicas aqui com a nossa escritora, professora escritora Aldijane. Eu sei que o professor Almeida está aqui, da área de turismo, hotelaria, ADM, segurança do trabalho. Satisfação, professor Almeida, viu, senhor, viu? Edinaldo, da PRPPI, é nosso pró-reitor, nesse momento, substituindo a nossa professora Eunice, tão competente quanto, e ela tão competente quanto ele, tá? Os dois doutores, trabalhando aí bastante. Flávio Veiga, do nosso sindicato, que bom ver você aqui, cara. Legal, Fábio, sempre com os discursos muito fortes, engajados, e, sobretudo, nesse momento de polarização política. Momento de polarização política, para mim, tão ruim no país, tá? Fábio, da nossa PPI, não tem como não falar do Fábio, tá, gente? Fábio é um incansável, um trabalhador e responsável por tantas demandas no Campus Maceió, laboratório compartilhado, dentro desses conhecimentos mais ligados, sei lá, às áreas 5G por aí, laboratório de programação de aplicativos, empresas júnior na área do curso de tecnologia de alimentos, na área do bacharelado de engenharia civil. O professor Fábio está fazendo história no nosso Campus Maceió. Doutor Amaro, nem preciso dizer que o senhor é um fofo, tem sempre a minha admiração, tá, cara? É um parceirão e, assim, o senhor é um admirável, tá bom? Bom, eu vi que o esposo da professora Aldijane está aqui, que bom, eu fico feliz, né? Então, é um casal hétero, e aí a gente pode pensar no respeito parceiro, não é? Hétero-hétera, sem pensar nas misoginias tão fortes e tão presentes também nesse momento político do Brasil. Então, cara, flagrantes na nossa sociedade, com tantos feminicídios. Recentemente eu vi que, meu Deus, não sei se foi no Amapá, 2 jovens iam no carro e os 2 responsáveis, um foi numa moça, apalpou uma moça que estava numa bicicleta, né, andando, e aí é um repúdio a essa situação. Precisamos desse respeito mesmo. E os discursos oficiais, e quando eu digo oficiais das autoridades maiores no país, precisam contemplar isso, precisam dar o exemplo. Tá? Senhora Mônica, mestra em sociologia, não é? Que bom ouvir a senhora com resgate de uma história tão maravilhosa. Joaquim Gomes, não é isso? Maravilhosa a fala da senhora. Olha, os coordenadores dos nossos cursos, Rogério está aqui, de turismo, Juliana, do Proege, artesanato. Nós temos um curso de Proege para adultos, está aqui. Juliana Guiar. Professor Iolita, do Departamento de Ensino Superior, do curso de Design de Interiores. E o José Júnior, nosso doutor também da área de Ciências Humanas.
Bom, saudar os NEABIs, óbvio, né? Os NEABIs todos. Meus queridos, olha, domingo, segunda, dia 27, foi dia de São Cosme e Damião. E aí, numa reunião de gestão que eu tive pela manhã, na segunda-feira, eu fiz uma saudação a São Cosme e São Damião. O Fábio está aqui, ele sabe disso. No catolicismo, São Cosme eram irmãos gêmeos, tá, que foram perseguidos. Eles, no catolicismo, eles são os padeirinhos das crianças, dos médicos, dos farmacêuticos, dos barbeiros, cabeleireiros, e Almeida, dos turismólogos, eu não sabia. São Cosme e Damião. E no candomblé, na Umbanda, eles são filhos de Xangô e Inhansã, e evocam a pureza, a simplicidade, a alegria, a criatividade tão necessárias para a gente viver, não é? E Damião é meu nome, Damião significa homem do povo. Pessoal, um momento bonito esse, porque para mim evoca e traz um diálogo entre os campi, viu? Somos 16 campi no estado de Alagoas, estamos aqui dialogando, o Campus Maceió com o Campus Murici, nessa missão que nós temos tão gratificante, que é de trabalhar nos diversos níveis, desde a educação básica, técnico, subsequentes, os diversos cursos superiores que nós temos e as especializações, né, nessa missão tão gratificante e honrosa de transformar vidas, né, uma educação pública de qualidade, que o tempo todo nós falamos. Esse diálogo é maravilhoso, a fim de que nós possamos buscar os fortalecimentos nas diversas esferas, né? Eu percebi também aqui nesse momento um diálogo e um interdiscurso entre intersubjetividades dos pesquisadores, da academia, Aldijane, doutor Luiz Sávio está aqui, o Amaro, tantos outros colegas pesquisadores, doutores aqui, com os sujeitos reais da pesquisa. São segmentos sociais se retroalimentando. Os pesquisadores resgatando as histórias nos enfrentamentos sociais e imortalizando essas histórias através de suas pesquisas. Por suas vezes, esses sujeitos reais das pesquisas alimentando essas pesquisas, dando essas vozes para as retroalimentações, né? Esses sujeitos alimentam essas pesquisas e, através de caminhos metodológicos fundamentais em trabalhos de pesquisa e através de referenciais teóricos nas áreas, vão subsidiando isso e novas produções vão sendo colocadas à sociedade, né? Eu percebo também aqui um diálogo entre a aldeia e o terreiro, né? A aldeia com as suas tradições, embora voltadas nos centros urbanos, pelo que eu percebo aqui, né? Os seus rituais, as suas culturas introjetadas, subjetivas, nas suas narrativas, resgatadas. Se não são com tradições de séculos anteriores, mas elas estão marcadas nesses discursos que nos permeiam, que nos dão vida. E os terreiros como lugares de resistência, de sincretismo religioso, a tantos silenciamentos que acontecem, a tantos saques aos terreiros, a tantas violências simbólicas e discursivas que vemos. Tá? Aí eu percebo, professor Aldijane, que a obra da senhora é uma recriação e transfiguração da realidade, como faz a arte da palavra, da literatura, e como faz a ciência. Então, esses sujeitos reais acompanhados pela senhora e as histórias se imortalizaram agora, estão sacralizados. Eu gostei muito do título do livro, achei legal, assim, aldeia e terreiro. Essas duas expressões, para mim, extremamente significativas. Aldeia como terreiro mesmo. As aldeias têm seus terreiros. As aldeias têm suas histórias, suas tradições. E se pensarmos em momentos atuais, talvez os seus terreiros são as suas resistências, suas formas de lidar com o outro, dentro desses contextos contemporâneos. Suas lutas mesmo, né? E o terreiro como aldeia, eu acho tão interessante. Ou como aldeias.
que buscam também as suas sacralizações, que buscam também, dentre tantas ações de preconceito, seus espaços, suas vidas, seus lugares, né? Diversidade, aldeia e terreiro, diversidade cultural em Joaquim Gomes. Estou feliz da vida quando o Amário disse que o doutor Luiz Sávio aqui, com 21 publicações, cara, que coisa maravilhosa, máquinas de produzir. Doutor Sávio, é por isso que eu digo que o senhor é um guru, e saber que tantos dos nossos colegas passam pelas mãos do senhor, quiçá eu tivesse passado também pelas mãos do senhor. Doutor Amaruelo o tempo todo faz essas referências, e na aula inaugural, tantos outros colegas aqui presentes o disseram, não é? E a gente só tem a agradecer. Para finalizar, somos índios e negros, e cafusos e mulatos, e brancos. Somos altos e baixos, e gordos e magros, de cabelos pichains, lisos e crespos, e carecas, cabelos de cores variadas, pretas, brancas, ruivas, azuis, rosas e verdes. Somos gays, e trans, e lésbicas, e héteros, e héteras. Somos vida. Mas não somos e nunca seremos nazistas e fascistas. Viva a democracia, viva o povo. Viva a ciência, viva o Sul, viva as vacinas, fora fake news. Fora fake news, desculpe. Fora coisas ruins. É isso que eu tenho a dizer para vocês nesse momento. Obrigado, sou Amaruelo. Grande, Damião. Obrigado. Acho que merece palmas, acho que merece palmas. Certamente merece efusivas palmas. Nossa gratidão aí ao professor Damião. Professor Amaro, nós chegamos já ao final desse nosso roteiro. O senhor gostaria de acrescentar algo? Gostaria de abrir a palavra para mais alguém? Não, eu queria agradecer novamente aí as palavras de Damião, a todos os convidados, não é? Não sei se o professor sabe, quer falar mais alguma coisa. Agradecer ao Dijane, né, pelo livro, pela parceria no livro. Então, é só agradecimento. Diga, professor, pode falar. Eu gostaria... Eu queria dizer uma coisinha só, porque eu já vou sair. Eu muito feliz com essa última fala do nosso amigo diretor. Quero agradecer a ele, agradecer a você, agradecer sobretudo a ele, e dizer que hoje nós vivemos no país um dos momentos mais ternos que eu já vi na minha vida. No meio dessa confusão miserável que é essas escolhas com relação a essa Covid e o que vem acontecendo em discussão, o pronunciamento do senador comparado foi qualquer coisa que nos trouxe a dignidade brasileira de volta. E foi bom você se lembrar disso. Então eu vou deixar um abraço para todo mundo, vou saindo e vou me considerar muito feliz por saber que você, como diretor do SEC, tem uma posição dessa natureza. Então, um abração para todo mundo e até. Valeu, professor. Dijane, gostaria de quer falar, deixa o Flávio falar e você fecha, tá certo? Ok. Valeu, querida. Ela é a protagonista da noite, não é? Então tem que fechar com todas as honras. Vocês me escutam bem? Então, eu quero aproveitar, serei muito breve, mas fazer os cumprimentos a todos e todas e cumprimentar a minha querida colega de campus, a Aldijane. Eu sou professor de História do campus Murici, estou afastado devido a um doutorado, tentando aí. E é um privilégio, né, dentro de um contexto tão grave, onde as pessoas nesse país não têm emprego, não têm alimentos, não têm comida. Então, você está hoje fazendo uma formação
você hoje tem um emprego concursado. Então, hoje, eu penso que a Aldijane, ela é a porta-voz, ela é a mensageira, exatamente das comunidades alagoanas, aos povos indígenas, as comunidades quilombolas, da qual, quando eu fui professor em Santana do Ipanema, eu tive uma experiência de visitar 12 comunidades quilombolas, que são histórias também que precisam, Aldijane, perseguir, Amaro. Através do grande professor Sávio, que iniciou esse processo, são histórias que precisam ser registradas. Então, a cada estudante que estiver aqui hoje, filho de trabalhadores e trabalhadoras, a cada pai e mãe que está aqui hoje, a esses representantes dessas comunidades, seja do povo Vassucocal ou de outras comunidades indígenas, são por essas pessoas que as políticas públicas têm que existir. Então, quero cumprimentar o Instituto Federal de Alagoas, o Campus Maceió, através do Damião. A política pública ela tem que estar a serviço exatamente da sociedade. Então, enquanto integrante do NEABI de Murici, e aqui faço registro à Crisia, que é a coordenadora daquele núcleo, enquanto colega de campus, mesmo estando afastado, é um orgulho ser testemunha desse processo. Parabéns, Aldijane. E eu quero, como é que se diz, já concluir, me perdoe a extensão, eu me sinto muito feliz com momentos como esse. Eu sou do sertão, sou filho de trabalhadores rurais, e eu, na década de 90, testemunhei a fome, testemunhei a exploração de fazendeiros e fazendeiras com moradores de fazenda, a fome perversa, a violência física, a violência simbólica. Então, quando a gente percebe que o Instituto Federal de Alagoas chegou ao interior do estado, e que antes era somente em Maceió, em Palmeira dos Índios e Marechal Deodoro, de 3 cidades foram para 16 cidades, e que exatamente esses trabalhadores e os filhos de trabalhadores e trabalhadoras começam a entrar nesses espaços, e o trabalho da pesquisadora, hoje professora do Instituto Federal Aldijane, é reflexo, portanto, de políticas públicas que chegam até essas pessoas. E estamos vivendo um momento grave, um momento perverso, de disputas, de espaços e de narrativas. Então, essas pessoas que têm que estar no centro, né? E aí eu concluo a minha fala dizendo para vocês da alegria e do orgulho, professor Damião. Nós somos, hoje, 5 a 6 professores do IFAL que estudam as religiões, no doutorado e no mestrado em ciência da religião. Estudar exatamente a religião enquanto fenômeno social e as repercussões da religião na economia, na tecnologia, na cultura, a relação da religião com as mulheres, a relação da religião com todos os segmentos da sociedade. Porque exatamente hoje a religião ela está no espaço público e ela foi determinante para a eleição de um presidente. Então, eu quero fechar aqui fazendo referência à Mônica, que é uma pesquisadora e a Lorixá, e que nós nos encontramos na Jornada Alagoana das Espiritualidades, que nós possamos, professor Damião e demais, estarmos no espaço do IFAL, da Universidade Federal de Alagoas, de escolas públicas, que não apenas um representante de religião cristã, que eu também sou cristão, mas que a naturalidade das bênçãos de um pastor, seja também de uma Ialorixá, seja também do Babalorixá, seja também de um representante de todas as religiões, porque esse é o nosso desafio, de que seja uma democracia plena, de que seja uma democracia pluralista, e de que seja uma democracia representativa de todos os segmentos da sociedade, para que a religião e o cristianismo não sejam invertidos como um projeto de poder que está sendo colocado agora. Então, parabéns à Aldijane, parabéns ao povo e à comunidade de Vassucocal, representado por esta obra. Amaro, o meu carinho e o meu respeito. Eu quero estar, quem sabe, na próxima turma de especialização em História de Alagoas. Da história é ter consciência do seu papel na sociedade. Um abraço a todos e todas e me perdoe por ter me estendido. Grande abraço, gente, Flávio. Obrigada, Flávio, pelas suas palavras, companheiro do NEABI, lá do Campus Murici. Eu fiquei um pouco desnorteada com as quedas da internet, né? E a programação de fala que eu fiz meio que se perdeu um pouco, né? Mas, assim, nada disso aqui, esse momento de hoje, não seria possível se não fosse justamente a abertura que o professor Sávio dá, né? A jovens estudantes, jovens pesquisadores,
que apresentam esses trabalhos, essas propostas de pesquisa e que encontram, né, no professor Sávio, no professor Amaro, no Jornal O Dia, né, no suplemento O Campo, né, que foi onde eu comecei paulatinamente, progressivamente fazer essas publicações e que agora culmina, né, nesse livro, reunindo esses artigos que foram lançados ao longo de alguns anos, a partir das minhas pesquisas da graduação, da especialização e alguns textos da dissertação de mestrado. Então, é importante, eu acredito, essa trajetória de vir da população, de estar nesse chão da sociedade, desses grupos de minorias, né, e excluídos dos ambientes de poder da sociedade, se é que podemos dizer dessa forma, e aí a gente alcança essa universidade, né, eu acho que esse é o compromisso da educação pública, como já foi falado aqui. A gente tem a oportunidade de ingressar na universidade e contribuir, né, para com esta mesma sociedade que nos produz e que nos abre portas e que nos abre possibilidades. Então, ter pessoas como o professor Sávio, como o professor Amaro, que está aí constantemente incentivando, né, e publicando e buscando espaços e meios e todos que apoiam, né, essa produção do conhecimento sobre a realidade, sobre os contextos das Alagoas, sobre os grupos de Alagoas, sobre as etnias, sobre as casas de terreiro, sobre os quilombos. Então, assim, gostaria de finalizar realmente falando que tantas outras pessoas têm produções igualmente importantes e belíssimas, mas, assim, eu estou gratidão por ser privilegiada de estar tendo a oportunidade de devolver para essas comunidades e para a sociedade essas pesquisas, essa produção em formato de livro, e que não seria possível se não fosse essa visão que o professor Sávio e o professor Amaro têm, né, de estar aí captando essas construções acadêmicas, essas pesquisas. Então, assim, tenho muito a agradecer essa oportunidade, né? É realmente muito importante a gente que vem de família humilde, né? Que vem lá do interior, que vem lá dessas comunidades. Na minha infância, eu jamais pensava que eu ia entrar numa universidade, né? E foi possível pensar, foi possível sonhar, tanto na universidade, como a especialização, como o mestrado, com muita luta, né? Como muitos colegas conhecem, e tantos outros também passam por essa mesma luta, e estamos aí lutando rumo a um doutorado, e aí a gente construir e seguir construindo parcerias. Estou aqui aberta ao diálogo, à comunicação, e muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui nessa noite. Gratidão a todos, professor Amaro, professor Sávio, todos vocês. Obrigado a você, Aldijane. O mérito é todo seu. Sérgio. Pois não, meu amado professor Amaro. Eu acho que podemos encerrar, né? O professor Damião está presente ainda? Tá. Professor Damião? Ô, meu querido, para fechar, então, declaramos encerrada essa cerimônia, ação social, cultural, científica, de lançamento do livro da nossa escritora, professora e escritora, co-irmã, de Muricy, tá? Um abraço, professora. Muito obrigado a todos vocês, viu? Obrigado, Damião. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jane, Flávio. Um abração. Um abraço a todos. Tchau, gente. Parabéns, Áudio. Abração. Todos os alunos, alunas. Sucesso, professor. A Mônica, Aguinaldo, um abração. Bom dia a todos. Boa noite, gente. Um abraço, Valeu mesmo. Almeida, um abraço. Muita saudade de você, Almeida. Parabéns, Almeida. Um abraço, Almeida. Muito bom. Muito. Obrigada, meus companheiros de trabalho.